Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Tudo jóia, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Começamos com a Gleisi Hoffmann. Pois é, Sardenberg, a gente está vendo aí a discussão, né, da PEC da anistia pela Câmara, com um apoio ali muito efusivo por parte da bancada do PT, aliás, fechada com o bloco do Lira e também com o PL. E ontem causou ali bastante espécie uma fala da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, na comissão que trata da anistia, da PEC da anistia. Ela fez severas críticas à justiça eleitoral, inclusive à existência de uma justiça exclusivamente eleitoral no Brasil. Diz que é algo que só existe no Brasil, que não existe no resto do mundo, que nem deveria haver uma justiça eleitoral, que é um absurdo que essa justiça custa 3 vezes o que custa o financiamento de uma campanha e precisa olhar para isso para mudar, porque as multas inviabilizam os partidos e, além disso, a justiça eleitoral tenta se imiscuir nas questões internas dos partidos e acaba querendo definir seus rumos, enfim, atuar também na direção dos partidos. E aí eu faço um parêntese para lembrar o que o PT, a Gleisi, o Lula, todos eles falaram e teceram de loas a justiça eleitoral no ano passado como um bastião em defesa da democracia, em defesa das urnas eletrônicas, do processo eletrônico de votação, contra o golpismo bolsonarista, a importância que teve a justiça eleitoral em provar a rigidez do nosso processo eleitoral e como o nosso processo eleitoral era muito mais sofisticado em relação ao resto do mundo, porque a gente tem os resultados logo e sem nenhum tipo de questionamento, graças ao uso da urna eletrônica. Todas essas críticas que ela faz agora para justificar uma PEC escandalosa que anistia partidos pelas mais diferentes infrações à regulamentação eleitoral, são críticas que ipsis literis o Bolsonaro e os bolsonaristas faziam, que a justiça eleitoral é cara, que ela não deveria ter prerrogativa para punir quanto mais qualquer deputado, quanto mais um ex-presidente da República. No limite, se fosse levado em conta o que a Gleisi está falando, Bolsonaro estaria elegível para disputar, inclusive, em 2026. Exatamente. Apto. Elegível, foi o que eu falei. Não, elegível. Ele estaria, como eu falei, possível de ser eleito, elegível. Porque entre elegível e ilegível fica bem pertinho, né? Mas legível é de leitura, né? Então ele estaria elegível, não legível. Apto a ser eleito. Isso. Apto a ser eleito. E o outro, se ele não pudesse, era inelegível, mas ele estaria elegível. E aí, com isso, é muito estranho, para dizer o mínimo, ela mudar, assim, dar essa guinada tão radical. Na verdade, os partidos querem ter ampla liberdade para fazer o que quiserem com o dinheiro público, que financia suas campanhas, e para definir quem vai ser candidato, sem nenhum tipo de regra, inclusive para a inclusão de pessoas negras, inclusão de mulheres. Ela está a favor da mudança da mini-reforma eleitoral, que acaba por fazer letra morta da reforma eleitoral, que obrigou os partidos a destinarem recursos para candidaturas de mulheres, ela sendo uma dirigente mulher. Então, uma fala bastante esquisita e equivocada, essa da presidente nacional do PT, que mostra que, nesse caso, ela está ombreada com os bolsonaristas. Agora, você falou da PEC da anistia, explicando para o ouvinte o que é a PEC da anistia. E ficou para a semana que vem a votação, né? Isso. Essa PEC, ela PEC anistia... é proposta de emenda constitucional, né? Exato. Essa PEC, ela anistia várias infrações à legislação eleitoral cometidas na última eleição, de 22. E ela é diferente da outra PEC que propõe uma reforma, portanto, daqui para frente.
A Câmara está atuando nos dois lados. Ela quer anistiar o que ficou para trás e mudar as regras de agora em diante. Então, em resumo, ela acaba com multas para quem não cumpriu cotas de candidaturas para mulheres, acaba com multas para quem não cumpriu as cotas de candidaturas de pessoas negras, tanto em número de candidaturas quanto em destinação de recursos. Diz que acaba, enfim, com várias das punições estabelecidas aí nas regras eleitorais, que a Câmara também quer mudar de agora em diante. E o PT está do lado do PL e do Centrão nas duas pontas, tanto na anistia do passado, quanto no afrouxamento das regras para o futuro. É isso. E essa fala dela aconteceu, né, da presidente do PT, aconteceu justamente em um debate a respeito dessa PEC que, como disse aqui o Sardenberg, ficou para a semana que vem. Vera também nos lembrou disso. E é muito preocupante, né, Vera? Porque a gente vive numa situação no Brasil que toda vez que vai ter eleição, tem um projeto para mudar as regras que estão valendo, né? As regras duram geralmente para uma eleição só, e mesmo assim vem sempre uma anistia para acabar com o que foi de punição em relação àquela eleição que passou. Então, na verdade, é como se elas não valessem para eleição nenhuma. Isso tudo causa aí uma grande instabilidade, insegurança jurídica, e pode levar também a que os bolsonaristas questionem por que a única punição que vale é aquela em relação ao Bolsonaro, não vale para mais ninguém, só vale em relação ao Bolsonaro. Se a Câmara, tanto com essa anistia quanto com a mini-reforma, quer diminuir as prerrogativas da Justiça Eleitoral, e a presidente do partido do governo chega a dizer que essa Justiça Eleitoral nem deveria existir, isso só vai dar corda para que os bolsonaristas questionem a punição ao Bolsonaro, que amanhã, aliás, o TSE julga um recurso dele contra a sua inelegibilidade. E era uma coisa que sempre me vem assim a atenção a pessoa muda de opinião, fala uma coisa que não falava antes, fala uma coisa que era igualzinho que os bolsonaristas falavam, sendo do PT, e tudo bem, não tão nem aí. Ninguém critica, né? Na verdade, quem está sozinho na crítica a essas propostas aí indecentes de mudança da legislação eleitoral é o PSOL. Está sozinho nisso, tentando segurar o quanto pode, mas é um partido nanico, tem pouquíssimos deputados, e nesse caso eles estão falando ali na contramão do que está falando o PT e o governo, porque o governo está meio quieto, mas está deixando correr solta essa modificação toda. Então é isso, o Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral, serviram enquanto era para conter o Bolsonaro, mas agora que eles querem disciplinar como os partidos políticos usam um dinheiro que é público, que é meu, seu, nosso, aí não serve, aí não tem que ter justiça eleitoral e nem tem que ter multa, nem nenhum tipo de punição. É o dinheiro que é meu, seu e nosso, né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até amanhã. Até amanhã, Vera. Hoje é quinta ainda. Hoje é quinta. Até amanhã. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Vera.